O rei Nabucodonosor foi um dos reis mais conhecidos da antiguidade, por ter sido um poderoso monarca do Império Babilônico. Também foi responsável por conquistar várias nações, inclusive o reino de Judá. Também foi responsável pela destruição de Jerusalém. E também foi responsável por realizar várias construções na Babilônia. Porém, ele era um rei muito soberbo e orgulhoso. Sendo assim, ele precisou humilhar-se perante o Senhor, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Então, neste vídeo, nós iremos falar sobre a história do rei Nabucodonosor. Mas antes de tudo, é muito importante que você inscreva-se no canal, deixe o teu like e ative o sininho das notificações, para que assim esteja me motivando a trazer mais conteúdo e também você seja notificado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Nabucodonosor foi um poderoso monarca do Império Neobabilônico e reinou de 605 a 562 a.C. Ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém e reinou mais de 40 anos e conquistou outras nações. Seu nome significa Nebo, proteja as fronteiras, ou Deus, proteja meu reinado. De acordo com a mitologia babilônia, Nabu, ou Nebo, era o nome de uma importante divindade, considerado o deus da escrita e da sabedoria. O seu nome seria um pedido de ajuda a este deus, para que ajudasse a proteger o seu reino babilônico. Ele era filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia antes dele. Ele era casado com Amit da Média. Vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 24, que no ano de 605 a.C., Nabucodonosor invadiu a Palestina e levou consigo para a Babilônia certo número de reféns de Judá. A partir daí, começou o cativeiro de Judá, que durou 70 anos e foi predito pelo profeta Jeremias no seu livro no capítulo 25, versículo 11 e 12. Também o rei Jeoaquim foi aprisionado, posto a ferro e conduzido à Babilônia, e o serviu por 3 anos. Nessa ocasião, também foi levado Daniel e seus 3 amigos hebreus, e os tesouros do templo também foram levados. 2 Reis 24, do 1 ao 7. Pela segunda vez, em 597 a.C., Jerusalém novamente foi invadida, e desta vez o rei Joaquim, que estava há apenas 3 meses no poder após a morte de seu pai Jeoaquim, também foi levado, juntamente com os restantes dos tesouros do templo, e cerca de 10.000 homens foram transportados para a Babilônia. Entre eles estava o profeta Ezequiel. Pela terceira vez, em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém, desta vez destruindo a cidade e o templo. Também foi levado o rei Zedequias, sucessor do rei Joaquim, juntamente com todos os seus súditos. Ficaram para trás apenas alguns judeus mais pobres. 2 Reis 25, do 1 ao 12. O rei Nabucodonosor, enquanto estava no governo do Império Babilônico, foi um grande estrategista militar, mas também realizou muitas obras, fazendo de sua capital a cidade mais rica do Oriente. O rei completou as 2 fortificações iniciadas por seu pai. Construiu um terceiro muro ao redor da cidade e cavou fossos para eles. Ergueu templos maravilhosos com estátuas de ouro maciço, edifícios grandiosos e um palácio luxuoso. Mas sem dúvida, uma das suas construções mais famosas são os jardins suspensos da Babilônia, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foram construídos com o propósito de presentear sua esposa Amit. O Império Babilônico durou cerca de 70 anos, os mesmos anos do cativeiro de Judá. Babilônia, por sua vez, foi conquistada pelo rei Sírio da Pérsia em 539 a.C., o qual autorizou os judeus a voltarem à sua pátria. Segundo as Crônicas 36, 22 ao 23. O livro do profeta Daniel oferece várias informações sobre quem foi o rei Nabucodonosor. Durante o seu reinado, o profeta Daniel exerceu um importante papel na Babilônia, juntamente com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor
foi usado por Deus para castigar várias nações, incluindo o povo de Judá. Vemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 6, que diz: E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Mesmo sendo usado por Deus para cumprir um papel de agente de seu julgamento contra as nações, o rei Nabucodonosor era um rei pagão. Vemos no capítulo 3 de Daniel que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem. E aquele que se negasse a adorar a estátua seria jogado na fornalha de fogo ardente. Porém, os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua do rei e foram lançados na fornalha. E vendo o rei que nada lhes aconteceu, ficou espantado ao ver que com eles havia um 4º homem e o seu aspecto era semelhante ao Filho dos deuses, e passeava com eles dentro do fogo. Após terem saído de dentro da fornalha, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Mesmo fazendo esta declaração e reconhecendo que o Deus daqueles jovens era superior a qualquer outra divindade, ele ainda permanecia sendo um rei soberbo e pagão. A loucura do rei Nabucodonosor. Vemos no capítulo 2 de Daniel que no 2º ano do seu reinado, o rei teve um sonho que o deixou muito perturbado e convoca os adivinhadores para que pudessem interpretar aquele sonho. Porém, ninguém conseguiu. Então Daniel pede tempo ao rei para que pudesse interpretá-lo. No seu sonho, ele tinha visto uma grande estátua com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, e pernas de ferro, e pés de ferro e de barro. Porém, essa estátua é destruída por uma grande pedra, cortada sem mãos. A pedra seria o reino de Deus nos últimos dias. Após Daniel interpretar o sonho, respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Durante o 43º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve mais um sonho, que também foi interpretado por Daniel. O rei agora estava no auge do seu reinado. No seu sonho, foi visto uma árvore muito grande e formosa e frutífera, cuja altura chegava até o céu, e servia de abrigo para os animais. Então ele viu um ser celestial que descia do céu e cortava a árvore, deixando apenas o seu tronco na terra, para que fosse molhado com o orvalho do céu, e sua porção seria com os animais da grama da terra, e o seu coração seria mudado de coração de homem para coração de animal. Essa sentença duraria 7 tempos. O profeta Daniel interpreta o sonho do rei, dizendo que a árvore era o próprio rei, que seria expulso dentre os homens, e viveria como um animal do campo, e comeria junto com os bois da terra, até que se humilhasse e reconhecesse a grandeza e a soberania de Deus. Daniel aconselhou o rei a se arrepender e deixar a soberba de lado, para que assim Deus tivesse misericórdia dele. Porém, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Porém, a Bíblia diz que, estando ele ainda a falar, veio uma voz do céu, e Deus
fez cair sobre ele a sentença. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse pelo, como as penas da águia, e as unhas como as das aves. E ele ficou assim, até que se passassem 7 tempos. Só então ele tornou o seu entendimento e reconheceu a grandeza e soberania de Deus. Nós vemos no capítulo 4, versículos 34 e 37, ele diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba.